Senhor, desperta alguns para tua casa construir, assim como Davi, um povo que deseja vir em tua obra trabalhar, que honra te servir, teu coração satisfazer, teu templo erigir. Nos que chamaste, ó Deus, vem teu encargo infundir, tudo entregar, teu edifício teu surgir. As portas do Hades não irão a igreja subjugar. Senhor Jesus, vem logo então a igreja edificar. De novo, Senhor Jesus, vem logo então a igreja edificar. Amém, os irmãos podem sentar. Obrigado. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor está querendo sempre nos coordenar, sempre nos aliar, sempre nos dar uma mesma visão, um mesmo pensamento de como edificar a tua casa. Somos um, Senhor, embora muitos, somos um só corpo, Senhor, e nessa cidade todos precisam ver essa unidade, a tua casa sendo erigida, a tua casa sendo edificada. Fala conosco, Senhor. Senhor, nessa noite, supre os nossos corações, supre as nossas carências, fala abertamente com a tua igreja. Ó, abre os nossos ouvidos, abre os olhos espirituais, para sermos um só povo. Ó Senhor Jesus, obrigado por essa reunião, continua cuidando de cada um de nós. Jesus é o Senhor. Aleluia. Graças damos ao Senhor, irmãos, por essa reunião. Os irmãos sabem que os finais de semanas, o Senhor tem nos dado a palavra ministerial. O Senhor tem falado a sua palavra, uma palavra que tem edificado a sua casa, que é a igreja. E a igreja, ela é única, mas ela se expressa em cada cidade. E nessa noite, especificamente, coordenado com os irmãos responsáveis, com os irmãos que servem, nós tivemos comunhão e decidimos falar para a igreja e falar com os irmãos e suprir os irmãos em um ponto muito claro, que é o nosso serviço a Deus. Por isso que o título dessa mensagem é Deus coordenou o corpo. Irmãos, o primeiro ponto que precisa ficar claro para nós é que Deus tem um plano e esse plano vai ser executado. Está se falando nesses dias muito de planos, né? As pessoas estão orientando até assim, as mídias, né, as mídias televisivas, quando for escolher um candidato, olhe para o plano de governo dele, olhe para a ideologia, não é assim que estão falando? E aí os candidatos estão se esforçando para apresentar planos, e planos até, entre aspas, de salvação para o Brasil. Mas só quem tem plano de salvação é o Senhor. Amém. E, ajustando com esse comparativo que eu fiz, o plano de Deus é um plano celestial. Amém. Não é um plano terreno, é um plano dos céus. E para que esse plano se concretize, ele precisa de cada um de nós. Amém. Não foi à toa que ele escolheu. Nós não estamos na igreja, nós não estamos vivendo a vida da igreja assim, por obra do acaso. Aconteceu, deu em uma reunião e gostei. Não foi. Foi Deus que lhe chamou.
E esse chamamento resulta em uma coordenação para você. Deus quer ordenar você a algo, quer lhe dar incumbência, quer lhe dar uma ordem, quer que você realize algo, mas essa ordem e esse realizar não pode ser separadamente. Por isso que é coordenou. É sempre a ordem de Deus é que você se junte com outros. É por isso que a Bíblia retrata a igreja como o corpo de Cristo. Se uma célula no nosso corpo humano passa a querer se desenvolver por si só, o que é que acontece? Quem pode me dizer? Se uma célula começa a roubar nutrientes de outras e querer se desenvolver diferentemente das outras. Câncer. E o câncer mata o corpo. Então nós, como membros do corpo de Cristo, como células nessa coordenação de Deus, não podemos querer nos desenvolver sozinhos. Nós precisamos da coordenação. Agora nós vamos ler o versículo de 1 Coríntios 12, 24. Senhor Jesus. Amém. Todos acharam? Amém. Ele vem falando de honra, tá? Aí no versículo 24 ele fala assim: mas os nossos membros nobres não têm necessidades disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Irmãos, é notório que no corpo de Cristo tem irmãos que se esforçam, que se comprometem, que se desenvolvem mais do que outros, sim ou não? Olhe para a parábola dos talentos, que a uns o Senhor deu 1 talento, a outros ele deu 2, e a outros ele deu 5, de acordo com a capacidade. E orientou que eles todos desenvolvessem aqueles talentos. Mas Deus não quer esquecer ninguém. Os membros que parecem ser menos honrados, Deus reveste de especial honra. Isso significa que todos nós podemos ser usados na edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E aí esse capítulo, Paulo separa no livro de Coríntios para explicar como se deve servir ao Senhor. Vamos ler do início. Versículo 1. Ele fala assim, do capítulo 12 de 1 Coríntios. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Esse ignorante aqui não é no sentido de ser bruto, de ser rude, mas é no sentido de não conhecer. Tá? Então ele está dizendo assim, a respeito dos dons, vocês que estão me servindo, vocês que estão servindo na edificação do corpo, coordenado pelo Senhor, precisam conhecer, precisam saber a função de cada um. Versículo 2: sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Então todos nós um dia corremos atrás de ídolos mudos, não necessariamente os ídolos do catolicismo, mas alguns correram atrás de outros ídolos, da música, do futebol, da política, né? Ou então os próprios ídolos autoconfeccionados que nós temos no nosso viver, como vimos ontem na reunião dos adolescentes. Elas estão bem claras disso, não é? Então o versículo 3 diz assim, por isso vos faço compreender. É necessário, irmãos, que tenhamos compreensão, que nós já recebemos dom, que nós já temos um talento, que nós podemos ajudar, através de desenvolver esse talento, na edificação do corpo de Cristo. Então ele fala, ninguém que fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus, ou maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, irmãos, o que Paulo está falando aqui é que, para se desenvolver os dons, é necessário que estejamos no Espírito. E para estarmos no Espírito, nós precisamos invocar o nome do Senhor. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. A partir do versículo 4, ele vai tratar diretamente dos dons, tá?
Então o versículo 4 diz assim, ó, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Nós temos diversos dons, já foi distribuídos os dons ao crer, mas é um único Espírito que distribui esses dons. Por isso que ele fala, temos diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Esses serviços aqui no original é ministérios, tá ligado à diaconia, ou seja, é aquele serviço que você, de tanto exercitar, torna um ministério, que são os nossos serviços na igreja, tá? E o versículo 6, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então aqui ele agora está falando em execução desse serviço que nós recebemos do Senhor. Fala que nós recebemos dons, esses dons se transformam em ministérios, e esses ministérios precisam ser executados no viver da igreja, no nosso viver cristão. E esses 3 versículos também estão envolvendo o Deus triuno, tá? Quando ele fala do dom, ele fala do Espírito. Quando ele fala do serviço, ele fala do Senhor, que é Jesus. Quando ele fala da operação, ele fala de Deus, que opera e realiza tudo em nós. Senhor Jesus. Amém. Ainda continuando esses mesmos 3 versículos, isso eu estou só colocando como pano de fundo para nós entendermos o que nós precisamos falar nessa noite. O serviço de cada um no corpo, o quanto serve para a edificação, tá? Então, a partir do versículo 4 até o versículo 11, ele desenvolve o versículo 4. Aliás, a partir do 7 ao 11, tá? Ele vai desenvolver o versículo 4. Ou seja, o que está ligado pelo Espírito, o dom que é ligado, ele desenvolve do 7 ao 11. Fala assim, ó, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Ou seja, o Espírito distribui dons na igreja porque o Espírito tem um objetivo. Esse objetivo não é meu particularmente. O objetivo é do Espírito. É o Espírito que precisa do seu dom para edificar a casa de Deus, que é a igreja. Porque desde que Deus resolveu se limitar a um útero de uma mulher e veio na pessoa do Senhor Jesus, que todas as coisas agora ele resolve por meio da encarnação. Ele agora, para executar a sua edificação, ele não vem fazer de maneira miraculosamente. Ele vem fazer de maneira com o uso do homem. Ele trabalha no homem para que o homem edifique a sua casa. É por isso que ele concedeu dons aos homens. É por isso que o Espírito concedeu a cada um de nós dons para nós edificarmos a casa de Deus, que é a igreja. O versículo 8 fala, porque a um é mediante o Espírito, é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, outro no mesmo Espírito dons de curar, outro operações de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, o primeiro ponto, irmãos, o dom que você recebeu para servir foi dado pelo Espírito. Não foi dado meramente pela nossa habilidade ou capacidade natural. É verídico que Deus chamou cada um de nós e aproveita o que nós temos realizado para passar em ressurreição e realizar a sua edificação. Por exemplo, ele chamou pescadores, sim ou não? Para compor os apóstolos, mas ele também chamou cobradores de impostos. Ele chamou Levi, que era Mateus, que era alguém que estava lá na coletoria sentado.
porque ele necessitava de pessoas com a capacidade de Levi, para que ele trabalhasse nele e ele pudesse ser usado como um dos seus discípulos. Então, tudo que nós recebemos ao decorrer da vida, precisamos aplicar em ressurreição para edificar a casa de Deus. Para poder que, com a nossa, não é a nossa capacidade natural, mas aquilo que o Senhor concede que aprendamos, você pode usar isso em ressurreição. Por exemplo, se tem um médico entre nós, e um irmão passa mal numa reunião, você acha que o mais comum e o mais correto é chamar a mim ou chamar o médico para olhar aquele irmão? Então Deus concede àquele que tem o talento da medicina para poder também usar no corpo de Cristo, tá? Embora esse não seja um dom específico do Espírito, mas seja um dom que a pessoa adquire inatamente, né, de acordo com a sua capacidade de estudar. Mas Deus pode usar. Por isso que é conforme apraz ao Espírito, não é conforme eu escolho. Então, o primeiro item, irmãos, é que os dons é dado pelo Espírito e o Espírito usa da forma que ele quer. E nós precisamos estar bem claros disso. O segundo ponto, né, que é o versículo 5, diversidade nos ministérios, né, nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, ele começa a discorrer sobre isso a partir do versículo 12. Ele desenvolve o versículo 5 a partir do 12. E ele começa a mostrar justamente a questão do corpo. Que nós temos funções. O hino que nós cantamos anterior a esse do 398 falava que se é membro, tens dom. Se tens dom, tem função. Então nós precisamos, com o nosso dom, funcionar na igreja. A gente às vezes pode não perceber, por exemplo, a utilidade da sobrancelha. Quando perde a sobrancelha, você sabe que ela faz falta. Sobrancelha não é só uma questão de estética, porque senão um lápis resolve, não é? Quando as irmãs estão perdendo, né, a sobrancelha, resolve dando um grauzinho com um lápis, não é? Irmãos também podem fazer isso. Esteticamente pode, mas a sobrancelha tem uma função especial. É se você está suado, tá? Quando o suor vai descendo, ela desvia pela sobrancelha e não cai dentro do seu olho. Então, todo membro no seu corpo humano pode e tem a sua utilidade. Uma vez, um corredor de aqueles atletismo de 100 metros, ele perdeu a unha do dedo mindinho do pé. E aí, ele treinou e foi correr achando que não ia fazer diferença nenhuma. Ele ficou nas últimas colocações, ele que era acostumado a ser campeão. Só foi que ele perdeu a unha do dedo mindinho, quando ele precisou, porque o dedo mindinho ajuda a dar equilíbrio ao corpo. Então, sem a unha, ele perdeu vários segundos e naquela corrida ele ficou lá atrás. Ou seja, você pode ser a unha do dedo mindinho no corpo de Cristo, mas você é útil. Amém. Na hora de precisar de agilidade, vai precisar de você. Amém. Na hora de precisar da sua função, é sua função que vai ajudar ao corpo. Então, o Senhor Jesus, ele usa os membros como lhe apraz também. Por exemplo, aqui vai falar muito sobre se o pé disser, se a mão disser, de repente você é mão, tá? Mas você quer ser olho. Porque o olho é uma função mais nobre. Ver, uns têm olhos azuis, são bonitos, né? Tira um olho azul do corpo de alguém que tem um olho tão bonito azul, tira e bota aqui em cima da mesa. Todo mundo corre com medo. O olho fora do corpo é horrível. Então o olho bonito, o azul, só é bonito se ele estiver no corpo. Fora do corpo, ele é uma peça horrível, que mete medo nas pessoas. Bota um olho aqui em cima. Se eu tivesse um olho de plástico, eu tinha trazido para dizer assim, ó, mostrar a vocês o olho. Desligava a luz, quando acendesse o olho, estava aqui na minha mão, todo mundo ia correr. Quanto mais um olho vivo.
Então, às vezes você é mão, ou você é a unha do dedo mindinho, mas você quer ser olho. Deus não concedeu, Jesus não concedeu lhe colocar no corpo como olho. Então, nós precisamos reconhecer onde Deus nos colocou. A função que o Senhor nos colocou. É bem verdade que às vezes quando alguém perde um membro, outro se desdobra para fazer a função daquele que perdeu. Perde um dedo, não é? E agora só tem 4. Por exemplo, se perde esse, que é o dedo da responsabilidade, que agarra as coisas, e agora só tem 4, os outros 4 se desdobram e começam a dar firmeza à mão. Tá? Mas no corpo de Cristo, todos nós somos úteis, e o Senhor não quer jogar nenhum fora. E para isso, não é? Você precisa entender que você tem utilidade, mas a sua utilidade está em estar coordenado com os demais membros. E é isso que Paulo desenvolve do 12 até o versículo 27. No versículo 27 ele diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Para concluir o capítulo 12, irmãos, de 1 Coríntios, o versículo 7 vai falar, o versículo 6 fala das diversidades nas realizações. Aí o versículo 28 a 31 discorre sobre esse assunto. Tá? Aí olha como é que Paulo começa o 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Tá? Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. Depois, operadores de milagres, dons de curar, socorro aos governos, variedade de língua. Tá? Então, o que é que Paulo quis dizer? Na hora da realização, que é a parte de Deus, no Deus triuno, tá? No versículo 4, nós vimos os dons dados pelo Espírito. No versículo 5, nós vimos os ministérios que o Senhor Jesus dispôs no corpo para cada um funcionar. E no versículo 6, nós vimos as operações, as realizações, que está ligado direto ao Pai. Na hora das realizações, ele falou assim, ó, eu estabeleci assim. Eu quero que seja assim. É por isso que Deus coordenou o corpo. Deus tem um desejo, ele estabelece e nós simplesmente seguimos. Se você é mão, não queira ser ouvido, nem queira ser olho, porque Deus já estabeleceu o olho, Deus já estabeleceu o pé, Deus já estabeleceu a mão, Deus já estabeleceu as funções no corpo. E se nós formos olhar Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, são textos equivalentes, tá? A partir do 7, Efésios 4, a partir do 7, ele vai falar dos dons, tá? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então ele fala aqui que cada um de vocês, cada um de nós, todos nós recebemos dom. E com o dom tem graça. Graça é o próprio Cristo sendo dado. Essa graça sendo exercitada, esse dom sendo exercitado, vem mais graça. Aí é um ciclo. Não é um ciclo vicioso. É um ciclo virtuoso. Tá? Mais graça, mais dom. Mais dom, mais graça. E esse dom torna-se em ministério, que o Senhor concede para nós edificarmos a casa de Deus. Tá? Aqui no versículo 11, vai falar também nas operações. É um versículo semelhante ao que ele falou lá em 1 Coríntios 12. Falou assim, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, irmãos, o Senhor concede dom a cada um que crê. Esse dom sendo exercitado torna-se ministério, e esse ministério realizado coordenadamente no corpo, edifica o corpo de Cristo, que é a igreja. Pode olhar aí, quando ele fala no 11,
que ele concedeu os dons, mas ele concedeu os homens como dons. No 12 ele fala assim, ó, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, irmão, se você está em um serviço na igreja, sabe qual é a utilidade desse serviço? Quem pode dizer? Por que você está no serviço? Pronto, Franklin, está aqui no serviço de som. Por quê? Para aperfeiçoamento dos santos. O som, a mesa, o controle da mesa não é útil só para Franklin trabalhar. Mas ele exercita o dom que ele tem de mexer nessa mesa para que todos nós desfrutemos da reunião. Então, cada serviço, o objetivo final é aperfeiçoamento de todos. Na hora que um serviço não for para edificar os santos, esse serviço não é útil. Na hora que um serviço tiver um cunho apenas pessoal, esse serviço não vai ser contado pelo Senhor. Porque o serviço é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Aí o versículo continua, para o desempenho do seu serviço, que é o ministério. Tá? E esse ministério que você tem é para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos. Então, cada serviço na igreja é para que haja edificação na casa de Deus. Nós vamos tocar em alguns serviços aqui, tá? Eu vou tocar em alguns, depois Rosseni vai continuar, e depois Ricardo vai continuar, tá? Falando sobre os serviços. Eu vou tocar especificamente nos que eu estou mais envolvidos, aqui na igreja em Campina Grande, tá? Eu estou envolvido com palavra, eu estou envolvido com os adolescentes, eu estou envolvido com casais, e eu sou envolvido desde a minha conversão com a literatura. Tá? É tanto que eu me tornei comportor em tempo integral, e hoje eu sirvo ao Senhor em tempo integral por conta da literatura, e tanto comprometimento com a literatura. Então, esse serviço que eu sirvo, para que é? Será que é para eu poder crescer mais? Não apenas. Quando eu me comprometo, quando eu sirvo, eu cresço. Isso é notório. Mas esse serviço é para edificar os irmãos. É para o desempenho do serviço dos irmãos. É para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos. Então vamos lá. Começar pela palavra. Tá? Vou até riscando aqui para ficar mais fácil. Palavra. Azul, né? Por que que nós temos desfrutado da palavra? Por que que nós temos desfrutado da palavra? E para que serve a palavra? Eu que sirvo na palavra, eu preciso entender o quê? Eu preciso entender que a palavra é a direção de Deus para o seu povo. Desde que o Senhor orientou homens santos da parte de Deus para escrever a Bíblia, é porque ele tinha um interesse em orientar como o povo ser vencedor. Então, toda palavra que eu for falar, eu como alguém que sirvo na palavra, preciso entender o seguinte: o que eu falo, que direção dá para os irmãos? Será que vai dar direção para os irmãos cochear entre dois pensamentos? Será que eu vou deixar dúvida no que eu estou falando? Ou a palavra que eu tenho falado tem suprido uma direção para os irmãos caminharem todos na mesma direção? Então, a palavra precisa ser coordenada. Eu posso falar o que eu quero, sim ou não? A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito a ele. Eu podia muito bem, após ter tido comunhão com os irmãos, chegar aqui e falar o que eu quisesse. Ah, irmãos, a gente teve comunhão, mas eu tive a direção do Senhor de falar sobre Apocalipse capítulo 2 e 3, sobre as igrejas. Aí era o que eu queria falar, não o que Deus queria falar. Porque o que Deus quer falar, Ele dá na comunhão com os santos. O desejo de Deus, Ele fala para suprir a igreja. E para suprir a igreja, Deus estabeleceu homens que estão à frente. E quando eu entendo isso, fica tudo mais maneiro para mim. Fica tudo mais fácil para mim chegar aqui e falar, porque essa palavra que eu estou falando, eu tenho convicção que não é o que eu quis e escolhi falar. Foi a direção que o Senhor deu aos irmãos que coordenam a igreja. Louvado seja o Senhor. Amém.
Da mesma forma, os demais serviços, não é? Falei sobre palavra, vou falar agora sobre literatura. Por que que existe um serviço de literatura? Irmãos, é porque a literatura traz para você uma palavra que você não teve a oportunidade de estar no dia que ela foi falada. Exemplo, os irmãos vão receber o livro Humanidade Perfeita, tá? Que foi uma série de mensagens que o irmão Pedro Dong liberou, tá? E chegou a nós em forma de livros, porque eu e você não tivemos oportunidade de estar lá no dia que ele falou essas palavras. Então a literatura foi um instrumento que Deus usou em nosso meio. Quer dizer, todos os filhos de Deus usam esse meio, tá? Mas especificamente na vida da igreja, é um instrumento que Deus tem usado para suprir todos os seus filhos, mediante aquilo que ele está falando para as igrejas, e por nós não sermos onipresentes, não estivemos em todos os lugares que ele falou. Chega para nós por meio dos livros. Vou dar um exemplo bem claro. O alimento diário. O alimento diário são palavras ministradas nas conferências. Dia 1º de setembro, sábado de hoje a 8, inicia mais uma conferência em Sumaré. Vai ser dado 16 mensagens, depois mais 2 numa cidade, 2 noutra, 2 noutra, 2 noutra. Por fim, quando faz o compilado de 24 mensagens, chega para nós por meio do livro O Alimento Diário. Aí eu posso até pensar assim, eu estou lá, eu estou indo para essa conferência, eu não preciso adquirir o alimento diário, mas eu preciso. Por quê? Porque quando é falado lá, muitas coisas caem por terra. Porque a capacidade de armazenamento da nossa mente é, no máximo, 30% do que você ouve. Eu estou botando um número por cima, eu acho que é menor ainda do que isso. Então chega para mim em forma de livro, em forma do alimento diário, para que eu possa desfrutar daquela palavra. Amanhã nós vamos ver a mensagem do alimento diário, a terceira desse volume, que foi falada na cidade de Brasília. Acredito que foi em Brasília. Foi Brasília ou Piracicaba. E eu não estava lá. Eu estava nas 16 da conferência de Sumaré, mas não estava na de Brasília. Mas pela misericórdia de Deus existe a literatura que traz para mim aquele falar que foi falado no dia que eu não estava lá. Amém. É por isso que existe a literatura. E esse serviço é um serviço específico de suprimento aos santos para edificação do corpo de Cristo. Não é para uns e outros não. Então alguém como o Flávio, como o Lucivânio, eu também, né, e os demais irmãos que queiram servir nesse serviço, pode servir nesse serviço com um objetivo: suprir os santos. O serviço não é basicamente para nós mesmos, o serviço é para suprir os santos. Outro que eu vou falar é o serviço de adolescentes. Por que é que existe o serviço de adolescentes? Eu podia botar elas para falar, né, as irmãs ou os irmãos que fazem parte do serviço, mas por causa do tempo eu vou falar brevemente. Na igreja os irmãos sabem, existe o serviço de criança e existe o serviço de jovens. E existia essa lacuna. Quando os irmãos e as irmãs começavam, né, a deixar de ser criança, já se jogava para o serviço de jovens, fazendo uma antecipação psicológica. Porque antes de ser jovem, quando sai da infância, todos são adolescentes. No passado até já se falou assim, já se chamou de aborrecentes, não é? Eu já vi muitas pessoas falar assim, é a fase da aborrecência. Não é, é a fase mais bonita do ser humano. Quiséramos nós, os acima de 40, né, Célio? Que voltássemos a ser adolescentes, não é? Então, por que nós servimos aos adolescentes? É para o nosso próprio benefício? Não. É apenas para o benefício deles? Também é, mas não é só para isso. É para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Esses adolescentes que estão aqui no nosso meio são de suma importância para a vida da igreja. Amém. Eles precisam entender que eles são, não é? Eles precisam entender que eles são pessoas
irmãos e irmãs que daqui uns dias, se o Senhor não voltar rápido, serão usados, né, os meninos aqui liberando palavra, servindo na igreja, servindo nos demais serviços, as meninas também, servindo no serviço de criança, servindo a outros jovens, servindo a outros adolescentes. É o ciclo da comunhão espiritual que vai edificar todos nós. Então, eu que sirvo nesse serviço de adolescentes, eu não posso inventar nada meu. Por exemplo, servimos eu, Gelciano, Josinaldo, as esposas e alguns jovens que nós convidamos. Nós nos reunimos para fazer um planejamento para o mês. Nós não ficamos incluindo nada nosso. É a comunhão ali, e essa comunhão nós levamos para os irmãos responsáveis, e aí nós começamos a aplicar nas reuniões de adolescentes. Então, só para mostrar para os irmãos que esses serviços não são serviços propriamente dos irmãos. O Senhor escolhe os irmãos e coloca para que eles ajudem todo o corpo a ser edificado. Tá? Falta dos meus, falta o que eu vou falar ainda do serviço de casais. Um serviço de suma importância. Na Bíblia, sempre o Senhor tensionou usar famílias. Há um chavão que os sociólogos falam, né, que a família é a célula máter, a célula mãe da sociedade. De que é composta a sociedade? Famílias. De que é composta a igreja? Famílias. Basta olhar aqui. Ganha-se uma pessoa numa família, mas às vezes não tem ninguém parente dela na igreja, daí a pouco começa a ganhar um irmão dela, uma irmã, a mãe, o pai, os irmãos de carne, filho, os cunhados, e assim o Senhor vai acrescentando a família na vida da igreja. Então, o serviço de casais é um serviço que visa suprir essas famílias, cuidar dessas famílias. E como todo serviço, não é um serviço separado da igreja. Pelo contrário, é um serviço que é para a edificação da igreja. E aí nós fazemos todas as coisas coordenado no corpo. Louvado seja o Senhor. Então, os irmãos vão continuar, tá? Eu falei de 4 serviços e Roseni agora vai dar andamento a essa palavra, tá? Essa reunião, só lembrando para os irmãos, é uma reunião administrativa, tá? É uma reunião de serviço. Nós mostramos assim um pano de fundo espiritual, mas também é necessário que haja um falar prático dos serviços, para que todos nós tenhamos convicção daquilo que Deus quer fazer por nosso intermédio, daquilo que Deus quer edificar da sua igreja, pelo serviço que nós temos na vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, de fato nós precisamos estar alegres, não é? Porque o Senhor, Ele nos chamou e Ele conta conosco nos serviços da igreja. E como é importante o nosso serviço para o Senhor. Primeiramente, nós somos edificados. E nós podemos edificar aqueles que estão servindo conosco. E em Romanos, capítulo 1, o versículo 9, parte A, ele diz: porque Deus a quem sirvo em meu espírito. Primeiramente, porque Deus a quem sirvo em meu espírito. Nós precisamos servir nos serviços da igreja no espírito. Porque no espírito, o Senhor ele vai se agradar do nosso serviço. E quando nós servimos no espírito, nós fazemos a vontade do Senhor. E coube a mim falar sobre o serviço de criança. Então, veja a importância do serviço de criança para a igreja. Até Júlio compartilhou domingo, não é o silêncio que está aqui no salão, né, de reuniões. Por quê? Porque as crianças, elas estão lá em cima, recebendo a palavra. Então, crianças de 2 anos, de 4 anos,
até 12 anos. Estão sendo preparadas para o futuro. Preparadas na palavra. E a gente vê que Timóteo, ele foi um que foi suprido com a palavra desde criança. Pela sua avó, Lloyd, e sua mãe, Eunice. Então, veja que nós hoje, em Campina Grande, estamos suprindo as nossas crianças nesse serviço. Amém. E o interessante é que esse serviço, aqueles que foram supridos anos atrás, hoje estão cooperando nesse serviço. Irmãos, isso é alegria para nós. Amém. É honra para o Senhor. Porque nós não podemos servir da nossa maneira. Nós precisamos servir da maneira que o Senhor tem mostrado a nós. Tem que ter o encabeçamento, tem que ter coordenação e tem que ter unanimidade. Se não tiver esses três elementos juntos, como é que nós vamos edificar a igreja? Como é que nós vamos aperfeiçoar essas crianças para que amanhã eles possam estar aqui liberando a palavra, como o Júlio libera a palavra aqui para nós? Passou pelo serviço de criança. E muitos adolescentes hoje estão cooperando nesse serviço. Mas nesse serviço nós não podemos servir de qualquer maneira. Nós precisamos seguir a direção que o Senhor tem nos dado. E nós tivemos uma reunião com as irmãs do serviço de criança. Eu tive uma reunião com as irmãs e falei justamente sobre isso, sobre a questão de nós servirmos de uma maneira adequada, porque o nosso serviço é visto, né? Então nós falamos com relação às vestimentas, com relação às redes sociais. O que é que você pode postar ou não nas redes sociais, né? Para o Senhor não há segredo, Ele destrava tudo. Então, muitas vezes você está servindo num serviço tão importante na vida da igreja, mas às vezes nas redes sociais você tem postado coisas inadequadas. Então, nós precisamos ponderar diante do Senhor. E diante da luz que o Senhor nos deu, todas as irmãs e irmãos que servem nesse serviço, eles ganharam o falar do Senhor. Porque nesse serviço e em qualquer outro serviço, nós não podemos servir de qualquer maneira. Veja que em Romanos também, capítulo 12, versículo 11, ele diz assim, eu vou ler por causa do tempo, ele diz, no zelo, 12:11, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém. Irmãos, como é importante o nosso serviço ao Senhor. Nós servimos para aperfeiçoar outros e, ao mesmo tempo, nós somos aperfeiçoados. Por quê? Porque muitas vezes, quando eu estou servindo, eu não posso fazer da minha maneira. Eu tenho que fazer da maneira que o Senhor tem determinado. E aí eu tenho que negar a mim mesmo, tomar a cruz. Irmãos, o nosso objetivo é levar os irmãos a crescerem em vida. Porque quando nós crescemos em vida, nós fazemos a vontade do Senhor. Aqui em Filipenses, capítulo 2, ele diz assim, ó. Filipenses 2:2, nada façais por partidarismo ou vanglória. É o 3, né? É o 3, né? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, irmãos, nós precisamos ganhar isso diante do Senhor. Nós, quando estamos servindo, nós não estamos servindo para derrubar ninguém. Nós estamos servindo para agradar o Senhor e para aperfeiçoar aqueles que estão junto de nós.
Não é por partidarismo. Estamos na época de eleição e os partidos eles querem o quê? Derrubar um ao outro. Na vida da igreja, nós queremos edificar aquele que está junto de nós. Edificar uns aos outros em amor. Olhando para o que o Senhor tem feito por nós. Você já pensou, irmãos, no que o Senhor fez por você? No que o Senhor fez por nós? Ele deu a sua própria vida. E hoje Ele quer que eu e você sirva na vida da igreja. E veja que o meu serviço e o seu serviço, quando nós servimos em espírito, nós somos aperfeiçoados, nós ganhamos do Senhor. E a igreja cresce. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Filipenses também aqui. O 2,5. Filipenses 2,5 ele diz, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O nosso sentimento no serviço de criança e em qualquer outro serviço é levar os irmãos a crescer, a serem aperfeiçoados e cada vez mais ganhar luz na palavra e cooperar com a edificação da igreja. Amém. Precisamos ter o mesmo sentimento, um para com o outro. É como eu sempre falo, é remar todos da mesma maneira. Não podemos remar descoordenado, mas precisamos remar coordenado, para que possamos chegar à vitória. Então, esse serviço de criança, irmãos, de fato, ele é importante para nós, para a igreja, e é importante para você, pai, que tem o seu filho no serviço de criança. Contamos também com a cooperação dos pais, para que possam também dar continuidade a esse serviço na sua casa. Sabemos que as irmãs passam atividades, e essas atividades precisam da cooperação dos pais. E também precisamos orar cada vez mais por esse serviço, pelos irmãos que têm se empenhado e pelas irmãs. Todo o serviço de criança, ele tem um planejamento. Então, nós nos reunimos, como também os outros serviços também se reúnem, para ver o que é que vai ser feito durante o ano de 2018. Então, há uma programação. Não são palavras isoladas que nós damos para as nossas crianças. São tudo tirado da palavra do Senhor. Para quê? Para que haja edificação. Amém. E outro serviço, aqui, serviço... Eu vou falar agora sobre o serviço de jovens e aqui o serviço de criança. Serviço de jovens. Todos passaram pelo serviço de criança. Todos os jovens, eu acho que 80%, 90% dos jovens hoje que se reúnem na vida da igreja em Campina Grande, passaram por esse serviço de criança. Irmãos, veja a importância do encabeçamento e da coordenação. Os irmãos que coordenam o serviço de jovens, eles têm uma reunião para fazer todo o planejamento do mês, e nesse planejamento, eles veem o tema que vai ser visto durante o mês de agosto, depois o mês de setembro, e aí, toda quinta-feira é visto um tema. E a gente tem visto o quanto os nossos jovens têm ganho da palavra. O quanto eles têm sido edificados. Uma quinta-feira aqui, você com 50 jovens louvando ao Senhor, desfrutando da palavra, crescendo em vida. E isso, irmãos, tudo porque estão encabeçados, estão coordenados, e os coordenadores, eles são um. Tem unanimidade. E quando há unanimidade, irmãos, há crescimento. A bênção. E quando há bênção, há crescimento. E todos os serviços precisa haver crescimento. Não é para que nós possamos servir simplesmente por servir,
para preencher uma tabela. Não. O nosso serviço, o serviço de jovem, é para levar os nossos jovens a crescerem em vida, a estarem sendo aperfeiçoados e estarem aqui na frente liberando a palavra para os irmãos. Por isso, irmãos, nós damos glória ao Senhor. Damos glória pelos nossos jovens, pelo caminho que eles têm tomado, o caminho da bênção, o caminho de estarem desfrutando da palavra do Senhor. Amém. E isso, irmãos, o Senhor, Ele se alegra. Toda honra e toda glória ao nosso Senhor. Amém. Que os nossos jovens possam continuar nesse caminho, como também toda a igreja possa caminhar nesse caminho. Tudo isso que foi falado e o que vai ser falado com relação aos serviços é para que nós possamos ser aperfeiçoados. Amém. Aperfeiçoados, irmãos, através do amor, através da sabedoria que o Senhor tem nos dado. Nós não podemos, irmãos, deixar que o inimigo entre no nosso meio e danifique a igreja. Para isso, nós estamos como se um alerta aos irmãos com relação aos serviços, né? Para que todos nós possamos servir recebendo a direção do Senhor. Amém? Amém? Ricardo agora vai dar continuidade. Amém? Jesus é o Senhor. Irmãos, como a gente vê, não há serviço se não tiver pessoas. Deus precisa de pessoas. E essas pessoas, naturalmente, para exercer esse serviço, o adequado seria pessoas cristãs, quer dizer, irmãos. Hoje a gente tem um serviço, eu não sei se a pessoa da segurança é cristão, vamos dizer assim, mas que não reúne aqui conosco. Mas é um dos poucos serviços que pode ser utilizado uma pessoa que não seja propriamente um irmão que reúna conosco. Como também o de limpeza, poderia contratar uma pessoa. Mas todos esses serviços outros não pode ser uma pessoa incrédula. Até mesmo porque os serviços nos aperfeiçoam. Isso é oportunidade que Deus dá para a gente, né, de servir ao Senhor e crescer em vida. Porque na hora que você está servindo com essa visão que os irmãos tocaram desde o início, né, aos irmãos, você também está crescendo. Você dá aquilo que você tem, que o Senhor deu como dom, para aperfeiçoar as pessoas e automaticamente não tem como você também não ser aperfeiçoado. Por isso que todos os serviços, irmãos, né, essa maioria dos serviços, eles são integralmente feitos por irmãos. A gente podia ter essa comodidade, a igreja até mesmo pudesse bancar financeiramente todos os serviços. Imagina a gente contratar pessoas para falar, contratar pessoas, né, para o serviço de criança, contratar pessoas que não fosse do nosso meio. Que aperfeiçoamento seria esse? Não teria nenhum sentido a gente estar fazendo isso. Por isso que Deus usa os seus. Amém. Desde quando foi liberto o povo, né, do Egito, que Deus disse que soltasse aquele povo para que me sirva. Irmãos, é honra servir. É privilégio servir. Depois de toda essa palavra que a gente vai concluir agora, você se enquadrar um desses serviços, né? Faça como a irmã Stephanie se dispôs a servir no serviço de letra, né? Que nem não está aqui, mas vamos tocar um pouquinho. Então, a Secretaria de Letras, né? Então, irmãos, seja um que diga assim, eu quero servir. João viu isso como algo máximo. João disse, se eu tivesse pelo menos desatar o sandália dele, isso já era honra demais para mim. Irmãos, servir é honra para nós. E é salvação. Eu posso dizer de mim mesmo, e eu quase posso dizer pelos irmãos, unânime, servir é salvação. Quem serve dificilmente, não é impossível, mas dificilmente deixa de reunir.
dificilmente se abate. A chama nunca vai apagar, porque sempre há um renovo. A coordenação, do qual o título está dizendo, Deus coordenou o corpo, é o que faz trazer para a gente, irmãos, né, o equilíbrio. Porque às vezes nossa mente, irmãos, ela almeja até acertar e quer fazer algo bom. Mas quando a gente vê na comunhão, os irmãos mostram os outros ângulos. Não, irmãos, não é melhor assim. E a gente se submete e termina indo com todo o corpo, né? Por isso que quando um erra, no caso meu e Roseni, todos erram. Porque até mesmo para essa reunião que a gente elaborou para passar para os irmãos hoje, como reunião de serviço geral da igreja em Campina Grande, a gente teve comunhão com os irmãos que servem conosco. A gente tinha traçado nosso planejamento de como ia falar, dizer e tal. Mas mesmo assim a gente pediu a cada irmão que está incorporado com o seu serviço, aqueles que estão à frente do serviço, né, sugestões do que eles podiam dizer para que a gente pudesse ser aperfeiçoado junto. É justamente isso, com vista ao aperfeiçoamento. Amém. E é dos santos, não é dos incrédulos. Agora traga ele que ele vai crer e aí pode ser que ande mais as coisas. Aqui no capítulo 12 de Romanos, ele diz assim, irmãos. Vou ler porque todo mundo já conhece esse versículo. Rogo-vos, pois eu, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No sentido original, o vosso serviço mais racional. Então é isso que nós precisamos. Irmãos, dizer que serve e não botar a mão na massa é como se você estivesse assim, você quer, mas você não coloca. Então é apresentar o vosso corpo por sacrifício vivo ao Senhor. Ah, mas eu vou até agora, vou perder tempo de elaborar, fazer minhas coisas, porque eu vou fazer um planejamento, né? Dos adolescentes, dos jovens, disso, daquilo. Irmãos, apresenta ao Senhor isso. Amém. Diante do Senhor, eu creio que o Senhor vai lhe dar uma noção muito melhor de que servir o Senhor é melhor. Até porque ele diz assim, que Maria escolheu a melhor parte. Escolha a melhor parte. Não que você vai largar suas coisas, mas quando você busca em primeiro lugar o Senhor, irmãos, está escrito, eu não posso mudar isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As coisas vêm, irmãos, porque o Senhor vai resolver as suas. Ele só quer você e eu como instrumento para que isso possa acontecer. É oferecer nosso corpo por sacrifício vivo, né? E agradável a Deus. Os serviços que fiquei incumbido de falar foi 4, né? Aqui tem recepção. Vamos para cá. Esse item aqui, ele é muito visto. Desde que a gente entra ali, tem 2 irmãos, né, que ficam na recepção, né, de uma forma bem alegre, nos recepciona. Não só nós que já reunimos, mas também os irmãos que não reúnem propriamente conosco. Vamos dizer, que vem pela primeira vez, um visitante. E eles, desde lá, a incumbência deles é deixar esse irmão bem à vontade. Então, ao entrar ali, se ele não tiver inário, se for um visitante, ele chega lá, diz o número, já abre lá, coloca na mão da pessoa para que ele já tenha esse desfruto com o Senhor. Quer dizer, ser receptivo desde ali vai atrair essa pessoa para aqui. Porque se a gente já falhou muito nesse serviço, muitas vezes entrava uma pessoa e saía, ninguém nem sequer disse a paz do Senhor. Graças ao Senhor, o Senhor nos corrigiu, nós estamos sendo aperfeiçoados. Amém. E hoje não acontece mais isso. As pessoas entram, elas têm um acolhimento e os irmãos chegam junto. Não deixe essa pessoa só. Mesmo que o serviço de recepção não possa abarcar, vamos dizer, que venha muitos visitantes, cada um de nós é uma pessoa que pode estar junto dele. Os irmãos aqui, ó, misericórdia, né? Chega, traz isso aqui, ó, a água, o lencinho. Tudo isso, irmãos, parece até que quem não conhece a gente, que isso aqui a gente não tem organização. Pelo contrário, irmão, toda sexta-feira nós temos reunião de serviço, onde cada um já sabe o que vai fazer. Parece aquelas coisas, não sei se você já viu aquelas coisas de abertura de Copa, de Olimpíada. Está um bocado de gente no campo lá, de repente toca um negócio lá e todo mundo
todo mundo já sabe o que vai fazer, irmãos. Quando chega aqui, todo mundo já sabe o que vai fazer. Você vê, teve até a ordem aqui, Zé, Oceni e eu. Irmãos, cada um já sabe o que vai fazer. Não pense que as coisas são descoordenadas, são exatamente coordenadas. Amém. Tudo tem um lado, né, de coordenação. De forma que se isso aí se atrapalha, irmãos, a reunião pode colocar abaixo toda uma reunião, por causa de um serviço mal elaborado. Mas pela misericórdia do Senhor nós temos aprendido. Amém. Não estamos autossuficientes e nem queremos julgar que estejamos. Né? Como Paulo disse, não julgue ter ouvido alcançado. Mas uma coisa a gente faz, a gente continua. Amém. Para ser aperfeiçoado. Eu preciso ser aperfeiçoado. Então esse serviço ele é muito prático. Os irmãos arrumam essas cadeiras aqui, principalmente, vou falar da mesa, que vai ver tudo, de uma certa forma que dá para o pão passar, os irmãos distribuírem, e muitas vezes nós, por comodidade, ou não sabendo que essas maneiras de arrumar, até mesmo as cadeiras, são justamente para fluir o partir do pão, já posso entrar já da mesa, né, no serviço da mesa, não muda, irmãos, porque já está coordenado para isso. Quando você muda, atrapalha, demora mais para partir o pão. Muitas vezes o irmão vai ter que entrar entre uma cadeira e outra para entregar ali o pão. Então, todas essas coisas, irmãos, que tiver aqui. Por exemplo, antigamente aqui era fechado, né? Hoje tem o serviço de mídia. Já entramos no serviço de mídia. Os irmãos já têm ali, irmãos, não ultrapasse aqui enquanto está na hora que está passando a mensagem, está sendo filmado. A mensagem quer aparecer, né? Mas isso aqui, tudo que a gente está fazendo, irmãos, tudo que há na reunião, tem algo planejado, coordenado, né? A gente tem labutado com cada um que está à frente do serviço, sabe da necessidade. E quando você serve em um desses serviços, é que você mais nunca faz aquilo que fazia de errado, porque você passa pela experiência de quem nunca fez. Aí quem já fazia. E quando você se toca nisso, irmãos, isso é luz para nós. Então, serviço do partir do pão, né? A gente aprende. Por que a gente não se levanta na hora de partir o pão, hein? Justamente porque o pão está passando, irmãos. Se ficasse todo mundo em pé, não era ruim, até mesmo sabia nem quem é que estava. Depois que a gente toma o pão, né? Como o pão, toma o cálice, o vinho, aí sim a gente pode se levantar, mas coordenado. Se todo mundo fizer isso, atrapalha. Nada, absolutamente nada. A gente está fazendo porque a gente quer, mas é para o fluir da reunião acontecer. Amém. Quando isso começa a acontecer, irmãos, o pão, né? A reunião anda rápido, a gente já está pronto para desfrutar do Senhor. Em todas as esferas, a gente é beneficiado. Então, siga o que a reunião está fluindo. Não queira trazer a sua opinião, talvez você tenha chegado chateado com alguma coisa. Não, eu não quero sentar aqui, eu vou botar a cadeira aqui. Olha mesmo, isso não vai atrapalhar? É coisa, às vezes, muito, muito sensata. Outra coisa do serviço de recepção. Quando os irmãos passam ali e cumprimentam os irmãos da recepção, alguns irmãos, às vezes, são famílias que estão entrando na hora, fica ali conversando na porta. A gente só tem aquela porta ali para entrar e para sair. Atrapalha. Então, é outra coisa que a gente precisa dar atenção a esse serviço. Cumprimentou os irmãos, sai ali da frente, senta na sua cadeira e agora desfruta, irmãos. Não se distraia com nada. Amém. E aí onde eu vou entrar uma coisa, não é bem o serviço de mídia, mas a mídia dentro do local. Às vezes você está ouvindo, ou estamos cantando aqui, e você está aqui, ó, vendo o zap, outra coisa. Irmãos, entrou na reunião, é para desfrutar do Senhor. Amém. Esquece essas coisas. Você vai ter esse tempo, talvez você tenha isso tudo lá fora. Que eu também aconselho você ficar muito tempo nessas coisas. É necessário você ver alguma coisa. Mas na reunião é para a gente desfrutar do Senhor. Amém. Não perca tempo. Essas são oportunidades que o Senhor dá para ser aperfeiçoado. Irmão, eu queria abrir aqui Efésios 4. Zé leu um versículo. Pensei que ele ia continuar. Eu vou dar continuidade ao que ele... Mas acho que ele deixou justamente para mim. 16. Efésios 4, 16. Amém? Diz assim, ó. De quem todo o corpo,
bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Então veja, irmãos, olha como é que ele diz aqui, ó, e de que todo corpo bem ajustado. Irmãos, a coisa anda. Quando o corpo está ajustado, ninguém... Imagina, quando a perna trêmula, né? Ela quer andar descompassada, ela cai. Leva o corpo, derruba o corpo. Derruba o corpo. Então, aqui, ó, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Aí vocês, não, mas eu não estou servindo. Talvez, notoriamente não, mas você está servindo aqui. Você sentado já está servindo. Se você se comportar no seu cantinho, né, deixando o serviço fluir, você está servindo. E vai ser exatamente o que ele diz aqui, ó. É a justa cooperação de cada parte. Isso acontece, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, meu amor. Então, como os irmãos falaram, todos esses serviços, irmão, é para a edificação do corpo de Cristo. Não estamos num serviço e nem queremos isso, por isso que cada serviço, no mínimo tem 2 irmãos, para nos promover, para que o nosso serviço apareça. Não, isso aqui, ó, tira isso de cena. Por isso que tudo que a gente faz, né, isso serve para todos os serviços, leva ao conhecimento dos irmãos que estão à frente, né, leva ao conhecimento dos irmãos de serviço, e na comunhão a gente executa aquilo que foi. Pode ser uma ótima ideia, excelente ideia, mas passa pelos irmãos. Não faça individualmente esse serviço, né? Ou essa sua sugestão no serviço. Todos os irmãos que já estão imbuídos estão à frente do serviço, eles já sabem disso, né? Eles têm o seu serviço, né? Sempre apresenta, né, alguma ideia, mostra para a gente, não é que a gente vai dizer, por pirraça, não quero que você faça serviço, não. Pelo contrário, né? A gente tem o sentimento que o serviço flua. Amém. Então não é para barrar ninguém, pelo contrário, é que seja um serviço, né, agradável aos irmãos. A gente tem todo o sentimento, né, de pegar a ideia que o irmão teve, e às vezes muito mais do que eu, que não estou diretamente naquele serviço, e aproveitar aquilo ali, colocar em ressurreição e servir aos irmãos. Amém. Porque o que é servir ao Senhor? Nada mais, nada menos do que servir aos irmãos. As empresas tentam, né, lutar para chegar à excelência. Nós tentamos, né, lutar para também fazer um serviço bem feito ao Senhor. Amém. Principalmente se a gente estiver no Espírito, certamente a gente não só vai dar sugestão, mas também receber sugestão. Às vezes o não dói na pessoa, né, que está servindo. Mas se ele estiver no Espírito, né, diz, não, irmão, assim não está adequado. Tal. Entre em comunhão, porque até mesmo a comunhão minimiza os erros. Então vamos aprender conosco mesmo. Né? É em amor, nada de serviços fora do contexto. Então veja, falei aqui recepção, né? Alguns trabalhos práticos, mídias, essa questão, eu falei assim só da execução, mas há um serviço de mídia em que toda vez que há uma reunião, não só a filmagem diretamente que a gente está vendo aqui, mas os irmãos preparam algumas coisas e colocam nos Facebook, Instagram, WhatsApp, né? WhatsApp é mais comum, mas Instagram, né, e Facebook, inclusive as mensagens estão sendo transmitidas no Facebook. São irmãos que oferecem seu corpo um sacrifício vivo. Talvez assim ele disse, mas o irmão não está desfrutando nada. Ele está desfrutando do Senhor. É aquilo que a palavra diz. O vosso trabalho no Senhor não é vão. Que isso não seja peso para ninguém. Para todos aqueles irmãos que estão investidos de um serviço. Mas, pelo contrário, seja prazer. Servir aos irmãos é prazer. É servir ao Senhor. Então, esse serviço ele é de alta importância. Porque esse serviço aqui vai onde eu e você não vai. Ele alcança, né,
todos os países da terra, irmãos, onde tiver internet. Onde é que não tem internet? Eu acho que até nas tribos indígenas hoje tem internet, né? Então, é esse serviço que a gente precisa valorizar, né? Todos os serviços em si, mas esse de mídia, irmãos, ele coloca a nossa fala lá do outro lado, onde você e eu não vai. Naquela ilha, Maldívia, foi você que botou, não foi, Ian? Alguém estava vendo uma mensagem lá na Lisa, Maldívia, eu não sei nem onde é isso, irmão, mas era uma ilha, então eu não conseguia chegar lá, eu não vou, talvez nunca na minha vida lá, mas Deus colocou essa palavra lá. Aproveite esse serviço. A tecnologia a favor da bênção de Deus, da edificação. Senhor Jesus. Outro serviço que me foi colocado, música. Cadê música? Aqui, música. Irmãos, esse serviço, ele é muito importante. E a partir da próxima reunião, Joabe e Júlio estão incumbidos já, né? De ele trazer, valorizar mais ainda os hinos que a gente canta. A gente não é bom de cantar, a gente proclama e tal. Por conta do celular, a gente não tem mais visto, né, ninguém com os hinários. Mas está tudo aqui no celular. Esses irmãos, como nós aprendemos nas conferências, vão agora também estar aqui junto, levando a gente a desfrutar. Ao ponto de, se for possível, né, dado o sentimento do Senhor neles, né, pedir para a mídia parar e orar, proclamar uma estrofe, levar a gente a desfrutar dos hinos, tocar nessa palavra, porque eu sou prova viva para dizer que cheguei aqui acabado, cheio de coisa, né? E quando os hinos começaram a tocar, irmãos, aquilo foi começando a me preencher. Amém. Me preencher. Quando a palavra veio, eu não estava mais seco, irmãos, eu estava todo umedecido. Amém. O Espírito já tinha me permeado. E imagina com esses irmãos conduzindo a gente, levando a gente a desfrutar do Senhor, a tocar. Como é que a gente se enche do Espírito, segundo Paulo? Ele diz isso. Falando, cantando, né? Cantos espirituais ao Senhor. Então, tudo se beneficia a gente estar no Espírito. Então, veja, são vários serviços que tem aqui. Muitos outros serviços e secretarias estão espalhadas aqui no nosso meio. O que a gente quer, e encorajamento que dá para vocês, irmãos, é que, se você ainda não serve, a porta ainda está aberta. Continuará aberta até a volta do Senhor. Mas aproveita isso hoje. Eu peguei aqui uma leitura, né? Eu queria ler com os irmãos. As considerações finais, né? Por isso que eu pedi para ficar por último. Senhor Jesus, diz assim, ó: todos os serviços deverão ser supervisionados e devidamente acompanhados pelos irmãos responsáveis da igreja, e todos os irmãos envolvidos em cada serviço deverão se submeter às orientações e à comunhão dos irmãos responsáveis. Para que haja isso, coordenação. Os irmãos responsáveis, por sua vez, deverão atentar para não tolher, isso é, barrar, a liberdade de iniciativa e criatividade dos irmãos que estão respirando especificamente determinado serviço. Talvez você coloque um irmão perto de você que ele nunca se viu. Você já vinha servindo há muito tempo. Aí ele dá uma ideia, você, porque ele é novo, você não receber. Irmãos, nós não fazemos isso. Nós acolhemos aquele falar, colocamos dentro do Senhor, oramos e aproveitamos a ideia daquele irmão. É essa a intenção, nunca de barrar. Se for negativo, ou a gente vê mais na frente que pode acontecer algum desvio, a gente, irmão, por enquanto, não. Até a gente ser aperfeiçoado. Outro ponto: todos os serviços visam a edificação da igreja. Amém. Repita comigo: todos os serviços visam a edificação da igreja. Essa outra parte é negativa. E não devem ser utilizados para autopromoção do nosso nome ou de nossas habilidades. Isso é muito sutil. Você é muito bom nisso, mas ele não é para lhe promover. Não é para engrandecer o nome do homem, mas o nome do Senhor. Por isso que quando às vezes um visitante chega no nosso meio, o que impressiona muitas vezes é isso. Eu não vi quem é que mandava ali. Se tivesse no Espírito, eu ia dizer,
é o Espírito que manda. Então, irmãos, é esse sentimento que a gente tem no serviço. Que não apareça homem, mas o Senhor no homem. Amém? E para encerrar, diz assim: para a realização de qualquer serviço da igreja, é imprescindível que sejamos pessoas espirituais. E aí eu vou tocar no ponto que eu disse, não podia esquecer de falar isso. Todos os serviços, eu toco muito de música, eles precisam ser acompanhados com oração. Não comece nenhum serviço sem orar. Irmãos, é por isso que eu falo de música, que tocam os hinos, né? Ou faz outro serviço. Não queremos irmãos profissionais apenas. Queremos irmãos espirituais. Os irmãos que tocam a mídia, ou que tocam os instrumentos, pode vir compartilhar, pode, né? Mas mais do que pode, devem compartilhar. Nós não queremos irmãos aqui, né? Só porque sabe está ali. Né? As irmãs do serviço de criança, não é só porque elas já têm habilidade, mas porque tem o Espírito. Isso vai levar um serviço agradável a Deus, irmãos. Não faça nada de você mesmo. Aquilo que você faz no seu trabalho é muito bom. Aqui tem que ser em ressurreição. É um serviço, assim, de um modo diferenciado, que a gente precisa colocar diante do Senhor qualquer um desses serviços. Por isso que eu encorajo assim, todos os irmãos que estão investidos de serviço, irmãos, né? Se não pode, todas as terças-feiras, que é a nossa reunião de oração, esteja na reunião de oração, irmão, pelo menos uma vez no mês, para orar pelo seu serviço. Amém? Aí tem mais aqui. Sejamos pessoas espirituais. E não meramente técnicas ou práticas, é o que eu quis dizer. Ou seja, precisamos usar mais o nosso espírito no serviço ao Senhor, fazendo todas as coisas de todo o coração para o Senhor e não para homens. Eu podia ler Romanos aqui, mas os irmãos já leram, né? Tudo isso, irmãos, é para um andamento normal da vida da igreja. Nós não reunimos para vir assistir apenas reuniões. A gente reúne para ganhar mais de Cristo e ser suprido um pelos outros. Não pensemos, irmãos, que isso aqui é só para mim, né? Porque os irmãos, o serviço saindo bem, Roceni e Ricardo vão ganhar nome. Irmãos, no nome não é nosso, não. Nem queremos, né? Mas é o nome do Senhor que tem que ser levado em conta. Você não serve a mim, você não serve a Roceni, você serve ao Senhor. Ninguém é obrigado a servir, mas se servir, sirva em amor e com prazer. Se a gente assim fizer, as reuniões vão ganhar, né, a questão de a gente ter prazer em servir. Só para encerrar, para dar andamento, que amanhã vai ser liberada a mensagem do alimento diário, a terceira mensagem, que possa tocar a sua consciência, né? Vai falar muito em consciência amanhã. Todos esses serviços, irmãos, coloca diante do Senhor. Eu creio que todos, como o irmão Zé falou, né? Ninguém é indispensável. Ninguém aqui é indispensável. Se a gente não está servindo ainda, é porque a gente não deu um passo de disposição. Mas também esse serviço é para você. Mesmo que você não tenha ainda clareza se é esse ou se não é esse seu serviço, comece a servir. Se não for, irmãos, não foi esse bem, eu ainda quero testar outro. Vai para outro. Mas sirva. Enquanto a igreja não servir toda, a gente não vai sossegar. A gente quer que todos os membros sirvam. Como é que o hino canta? Como é que o hino diz? Se os membros têm dom. Se tem dom, tem função. Há diversidade, né? Mas o Espírito é o mesmo. Então, se você tem o Espírito, você pode servir. Se você é o irmão, você pode servir, né? Por que a gente colocou esse irmão da segurança pela fé, irmão? Não sei se sendo contratado. Porque é um serviço que não está aqui dentro, está lá fora. E para que aquele irmão que ficava lá, ele esteja aqui dentro. E aqui ele seja edificado. Amém? Que um dia ele também ganhe e possa servir ao Senhor. Amém. Tem mais alguma coisa para falar? Tem aviso, Flávio? Amém? Jesus é o Senhor. Depois orar, né?